Boa noite. Tem um irmão, o Cacique, a gente fala Cacique, um dos presbíteros da igreja dizia até que os eventos servem para arejar o ambiente, né? Quando a gente tem um evento como o batalhão, é uma oportunidade de arejar a mente, né, a igreja dos irmãos, é sempre muito bom. E pensando nisso, nesses momentos de comunhão, eu já penso em Paulo, o apóstolo, quando ele desejava, ao escrever a epístola aos Romanos, encontrar a igreja que residia em Roma. Então, estou aonde? Eu estou em Romanos, né? Deve estar no começo. Ele desejava encontrar os irmãos que reuniam em Roma. Isso ele fala logo no primeiro capítulo 1 da carta do apóstolo aos Romanos. Ele fala que queria ter uma comunhão ali com aqueles irmãos que ele não conhecia. Paulo queria Roma, desejava vê-los. Olha o que o amor do Espírito Santo move nas pessoas. Só que ele não conhecia. Não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. E provavelmente não foi Pedro. Porque Pedro não é mencionado, nem nas saudações finais, né? Possivelmente foram Atos 2 ali, quando aquelas pessoas vieram a Roma, ouviram o Evangelho, eles tinham o Velho Testamento, foram convencidos, creram e se voltaram para a sua cidade de origem. E é interessante pensar que Paulo, o apóstolo, quando ele se converteu, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, o texto diz que ele foi para a região das Arábias, onde ele ficou lá, se não me engano, 4 anos. E depois de 14 anos é que ele viu os apóstolos em Jerusalém. Um homem que conhecia o Velho Testamento e que foi para a região das Arábias rever todo o conceito que ele tinha das Escrituras do Antigo Testamento como fariseu brilhante, inclusive, dedicado, né? E depois ele chega à conclusão de que todo o Antigo Testamento apontava para quem? Para Cristo. Interessante, né? Ele teve que descobrir toda aquela leitura que ele havia feito. Quando ele refaz a leitura, ele vê que o farisaísmo não ajudava muito, a lei não ajudava muito, né? Mas a lei ajuda em muitos aspectos. Então, a nossa fala hoje é sobre os 4 primeiros capítulos, numa visão panorâmica, uma visão geral. Os 4 primeiros capítulos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Na medida que eu vou falando, eu vou lendo os versículos. O foco principal é no capítulo 3. Daqui a pouco a gente chega lá, né? Então a gente estava pensando em Paulo, pensando nos romanos, pensando no povo que a igreja de Romanos, e pensando também na questão, foi falado aqui esses dias sobre a santidade. Nós vamos voltar a falar do Evangelho. Nós vamos voltar um passo atrás e vamos falar do Evangelho. E pensando na justiça. A santificação não veio muito até o capítulo 4, depois que ela veio. Então nós não vamos falar um pouco. O irmão já comentou bastante aqui nas falas do irmão Jackson, né? Muitas bênçãos nesses dias, né? Com certeza. Mas, pensando no capítulo 1 de cara de Romanos, quando ele escreve para os romanos, sem ter ido a Roma, os irmãos que ele queria ver, conhecer, e ele de cara ele já fala no versículo 1, Paulo chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Separado para o Evangelho de Deus. O que é o Evangelho? Se a gente for lá no capítulo 3, onde eu vou chegar daqui a pouco, no versículo 19, fala assim: ora, sabemos que tudo
que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. A lei é dura, né? Se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então aqui já está falando da justiça de Deus, no capítulo 3, e fala que ela é em Cristo. Mas antes, o Evangelho, a justiça, nós não vamos conceituar, é muito longo, eu nem sei conceituar a justiça. Se você for no dicionário, é muita coisa, mas a gente sabe que a justiça fala daquilo que é reto, aquilo que é justo, né? Todo mundo sabe disso, né? E a gente sabe também que o Evangelho são boas novas. Então, se Paulo foi chamado a pregar, anunciar as boas novas, que boas novas são essas? E por que essas boas novas? Então, pensando do ponto de vista dele aqui, a análise que ele faz no livro de Romanos, as boas novas é de Deus, o Evangelho é de Deus, e ele veio para um povo que está depravado. Ele está dizendo que Deus veio dizer alguma coisa, ia falar através desse apóstolo para um povo que estava vivendo distante de Deus. Então ele apresenta o Evangelho aqui para o povo que estava distante de Deus. Então, por exemplo, se a gente lê o versículo 16, se no início ele fala do desejo de encontrar a igreja, do 16 ele está falando do que é o Evangelho, ele fala do assunto da epístola. E ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, ele diz que não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho, se sua mente funciona rápido, e você estiver pensando, mas por que ele está dizendo isso? É a mesma coisa que ele vai dizer em Coríntios, capítulo 1, né? Que o Evangelho é loucura. Então é o seguinte, o Evangelho de Deus, ele é de Deus, é poder, ele está dizendo, o Evangelho é poder para a salvação. Ele não é convencimento, não é falar bem, mostrar, provar. Não, ele fala que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E por que o Evangelho? Por que o poder? Por que a salvação? Porque é a minha perdição. O cenário dele aqui em Romanos, no capítulo 1, ele vai dizer, então, que o cenário era um cenário negativo. Deus vê o homem como alguém que está fora. A princípio, está todo mundo fora, né? Quando a gente lê esse capítulo 1, a gente vai perceber isso. E no capítulo 2 também a gente vai perceber a mesma coisa. Então, ele está dizendo aqui que o Evangelho ele é poder para a salvação de todo aquele que crê. E eu não me envergonho. Ele está dizendo para o pessoal de Roma, o pessoal chique, que Roma é uma cidade chique, ele era a cidade, né? Lá onde se copiavam as modas, né? Porque Roma era uma das principais cidades do Império, né? Então ele vai dizer, eu quando for em Roma eu vou pregar o Evangelho como é, e eu não me envergonho de pregar o Evangelho como ele é, porque ele, acima de tudo, ele é poder para transformação. Então não tem outro Evangelho, como dizem Gálatas, né? Então, a gente pode perceber também, por exemplo, outras partes que vai falar sobre o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 24, ele vai dizer alguma coisa, porque ele também dialoga com os coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 1 e 2. E no 1, versículo 24, o que ele vai dizer, Paulo apóstolo? Ele vai dizer que, vou ler antes, 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, para os cristãos convertidos, o Evangelho é poder, ele não é sinal, já foi falado hoje, de manhã, ontem, ele não é milagres, ele não é convencimento, ele é poder para transformar o homem. Isso é que é o Evangelho. Agora, como que é a situação do homem? Nos versículos, a gente vai perceber, nos versículos do capítulo 1, vai dizer que duas coisas no versículo 18, fala assim, olha, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Então está dizendo o seguinte, Deus está então irado com os homens, ok? Se você não sabe disso, fique sabendo, Deus está irado com a humanidade, né? Se você tem dúvidas e quer buscar um outro texto que confirma isso, você pode ir, por exemplo, no capítulo 3 de João, no capítulo 3, lá no finalzinho, quando Jesus prega para Nicodemos, ele vai falar no último versículo 36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, todavia, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a ira do versículo 18 do capítulo 1 está lá no capítulo 3, versículo 36. Ele diz que a ira de Deus ela permanece sobre ele. Então, se os homens, a ira de Deus se revela sobre a impiedade, a perversão, a impiedade, o contrário de pio, a impiedade vem de piedade. A piedade está ligada às questões relacionadas a Deus, as questões de louvor, verdadeira adoração, né? A obediência ao Deus triuno, né? E quando a gente vê a perversão, está ligado mais à atitude do homem, quer dizer, a atitude externa, a ação do homem. É interessante a gente pensar nessas duas palavrinhas, quando a gente vê Jesus falando de duas coisas também, quando ele vai falar dos mandamentos, ele fala de Deus primeiro, depois ele fala do próximo. A piedade fala de Deus. Então, Deus se revela contra a impiedade do homem. Deus se revela, né? A ira de Deus. A impiedade é porque não deram glórias a Deus. Os versículos seguintes vão dizer. E a injustiça do homem, quer dizer, a perversão está ligada à injustiça, né? Então, assim, o amor a Deus nós demonstramos quando a gente ama Deus. Os dois versículos que Jesus fala é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. É o maior dos dons, né? Aliás, é interessante pensar no amor, né? Se a gente for pensar no amor, nos faz fazer coisas, né? Obras que o mundo não faz e que até encobre multidão dos nossos pecados, como diz Tiago lá no finalzinho, né? Se você ajudar, se você for um obreiro, um cooperador do Espírito Santo na conversão de pessoas, Tiago disse isso, você vai estar então eliminando multidão de pecados, né? Existem duas questões dos pecados aí que a gente poderia dizer, né? Mas vamos devagar, vamos tentar ir rápido, porque não dá para falar tudo que a gente queria, né? Mas a gente vai dizer o seguinte: então, se a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens, tem uma questão interessante aqui, que é a questão do atributo de Deus. Os atributos de Deus podem ser percebidos. Os atributos de Deus podem ser percebidos quando a gente vê na natureza, que vai falar, os atributos invisíveis, assim o seu eterno poder, também a sua própria divindade se reconhece desde o início. Quer dizer que desde a criação, não precisa de ir para a escola fazer curso superior para ver os atributos de Deus. Aliás, se a gente olhar para trás, a gente fala sobre isso. Aquela guitarra, quem fez? Foi alguém que sabia o que estava fazendo, né? O celular tem uma mente inteligente, microfone, na Bíblia, tudo aqui tem uma mente inteligente. Até a organização aqui tinha umas mentes inteligentes, preparando, organizando para que as coisas fluíssem. Isso não é dúvida para ninguém, né? Então, está dizendo aqui, o argumento dele
o primeiro argumento é para o não judeu, o não religioso que a gente considera. Então, a natureza, ela mostra para todo mundo, para todas as pessoas, que Deus é o Criador de tudo. Né? E isso que eu estou dizendo. Então, pode ser percebido por meio das coisas que são criadas. Então, está dizendo que por causa disso os homens são desculpados. Né? Então, a gente, de vez em quando, bate boca com os ateus, mas a gente sabe que a história, na verdade, é fugindo de Deus. Aliás, o que Adão fez? Né? Quando ele pegou lá no Éden, ele queria fugir de Deus. Então, não há, mais para frente vai dizer, justo, ninguém é justo, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Se entrar no mendigo e o presidente da Cesita, né? Eu gosto de falar Cesita para provocar meus colegas da verão. Se entrar ali, são dois pecadores. Nós tivemos que recebê-los da mesma forma, porque são dois pecadores. Isso é a Bíblia que está dizendo no capítulo 1 e capítulo 2. Aliás, na minha visão, é mais difícil do capítulo 2 o religioso ser salvo do que o traficante. Né? Por quê? Por causa do orgulho, né? Em tese, né? Claro que o Espírito Santo pode convencer qualquer pessoa. Né? Então eu estou mostrando aqui, irmãos, a questão do Evangelho. O porquê o Evangelho. Né? Isso não é novidade, talvez para a maioria. Talvez seja para alguns. O Evangelho é de Deus, ele veio com poder, veio no tempo de Deus. Deus escolheu muitos, inclusive nós, para pregarmos esses evangelhos, não os anjos que queriam, para pecadores como nós. Né? Então, existem duas questões aí no meu pensamento, na minha visão. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ninguém pode ser justificado pelas obras e de outra forma, a não ser pela graça, pela fé em Cristo. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então aqui nós temos primeiro isso. Então não há desculpa para fugir de Deus. Adão tentou fugir de Deus. No final do dia, Deus ele chamou ele lá em Gênesis. Adão, onde estás? Né? Adão estava fugindo de Deus. E o pior não é isso. É por isso que a ira de Deus se manifesta. O homem decidiu deliberadamente, eu estou adiantando o texto, rejeitar a Deus. Isso foi uma decisão deliberada. Se você tem dúvida, você lê 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. O homem decidiu que não iria obedecer a Deus. Ele deu as costas para Deus. É isso que o texto diz, né? É isso que acontece. É isso que as pessoas fazem, né? Então, porquanto não glorificaram como Deus. Então a ira de Deus vem porque os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. É o que nós dissemos aqui na ideia da impiedade, não pio de santo, né? E aí continua, nem lhe deram graças, capítulo 1, se tornando nulo nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes coração insensato. É o que está dizendo aí, coração insensato. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem corruptível. Então quando o homem ele dá as costas a Deus, ele começa a, na sua necessidade de cultuar outras coisas. Ele vai cultuar, aí está dizendo, imagens de homens em semelhança de homem. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis, quadrúpedes e répteis. Deus o entregou, no versículo 24. Deus entregou. Então Deus está agindo, ok? Deus vai agir no final, mas Deus já está agindo, ok? Então, quando as pessoas dão as costas a Deus, ele está sujeito a um monte de coisa. Aliás, se a gente for em Coríntios, eu não vou, para não ficar muito longo, capítulo 1 de Coríntios diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus. As escolas de humanos, né? Vocês lembram? E diz também que Deus, na sua fraqueza,
ele é mais forte do que os homens, né? 1 Coríntios capítulo 1 diz isso, né? Então, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. 1:27, né? E escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes, as humildes e as desprezadas, as que não são, para reduzir, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, o capítulo 1 de 1 Coríntios e 2, ele vai falar um pouco então dessa parte, né? Outra questão também é a loucura da mente humana, né? No versículo 14 do capítulo 2 fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, a gente pode então continuar nesse pensamento. No capítulo 2, a gente percebe no capítulo 2 o religioso. No capítulo 2 nós temos o homem religioso. Então, quando a gente lê no capítulo 2 o religioso, a gente vai perceber então que a crítica também é aquele que confia na religião. Então a religião também não pode justificar o homem. É o que Paulo vai dizendo então. Por exemplo, a religião, ele pergunta sobre o praticar. Você tem praticado ou guardado? A religiosidade do homem às vezes faz com que o homem ele negue um monte de coisas, de questões, né? E ele confie em alguma coisa, em algum objeto, né? Ele confia na sua formação. Eu sou teólogo, eu sou pastor, eu sou padre. Enfim, ele confia em outras coisas a não ser unicamente em Cristo. Então a crítica é essa questão. Confia em rituais, né? Eu fui batizado, né? E por aí vai, né? Então assim, a religiosidade em si nos torna o homem orgulhoso, né? E o Evangelho é para trazer o homem à humildade, né? É esse que é o objetivo. Então a questão da religiosidade, eu não preciso explorar muito essa questão, não vou explorar muito, porque é de conhecimento geral, né? Dos irmãos. No capítulo 3, onde eu quero chegar, então um pouquinho mais, ele já foge um pouco da questão, sai um pouco da questão, ele fala porque o Evangelho. Aí no capítulo 3 ele já vai mostrar um pouco, no versículo 9, o que se conclui, né? Nós temos qualquer vantagem? Nenhuma, né? Nenhum se conhece a lei, porque todos Deus encerrou debaixo do pecado, com conhecimento sem conhecimento, né? Encerrou a todos debaixo do pecado. A lei, ela só aponta, ela mostra que o homem precisa da graça de Deus, né? É isso que a lei vai mostrar. É por isso, agora, a lei é boa, porque ela mostra uma verdade, né? No versículo que eu li, 19 a 21, tem algumas coisas interessantes aqui, nessa parte. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa parte, capítulo 19 ao 21. A gente vê aqui no versículo 19, diz o seguinte, eu achei interessante, quando ele fala assim, capítulo 3, versículo 19, ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, todo homem seja culpável diante de Deus. Agora vamos buscar os exemplos. Quando você lembra do filho pródigo, a gente lê a passagem do filho pródigo, aliás, sim, um outro ponto, Isaías 64, 6, todas as nossas justiças realmente são como trapo de imundícia, né? Elas servem para nada. Agora, Romanos capítulo, a história do filho pródigo, Lucas capítulo 15, conta a história do filho pródigo. E nós não vamos ler a história do filho pródigo, mas nós vamos estar com um exemplo da questão de quando ele fala que toda a boca se cala diante de Deus. Essa vamos dizer assim, uma das indicações de que o sujeito ele percebeu o quanto ele é pecador, de quanto ele precisa do Evangelho, sabe? Essas passagens da Bíblia mostram isso, né? Quanto é que ocorre a conversão? Quando eu me sinto impotente,
pecador, dependente, eu não posso fazer nada, né? Quando você lê essa passagem do filho pródigo, ele vai falar assim, versículo 18, capítulo 15, versículo 18 e 19. Primeiro ele pensa, ele vai para o mundão e fala: opa, está lá, precisando voltar para o pai dele, porque ele estava na miséria, na desgraça. Ele reconheceu. Quantos estão na miséria, na desgraça, na maldade do pecado e não percebem? É interessante quando a gente lê antes, no capítulo 1, a maldade do homem, a depravação é cada vez maior, ele vai cometendo males contra o corpo, ele começa a inverter as coisas, o homem vira mulher, mulher vira homem, aí depois fala em invertores de males, ele começa a criar mais mal, o homem insaciável. Essa fala no capítulo 1 de Romanos, ela está escrito há 1900 anos, está acontecendo agora mais do que nunca, né? Um dia um chefe meu me perguntou: me dá um sinal, acho que o mundo está indo de mal a pior, que o fim está próximo. Eu falei: Romanos capítulo 1. Isso para mim é um grande sinal. E o outro chefe: não. Ele falou: eu sei. Falei com ele: mas eu sou bocadura. O outro: a gente é bocadura, trabalho não. Eu falei assim: já sei, você quer ficar aqui nesse mundo muitos anos, né? Por isso que você escolhe. Mas está lá, Romanos 1 está dizendo que o homem vai chegar nesse ponto de depravação. É o que está acontecendo. É por isso que, irmãos, o Evangelho, todos os dias, se você conseguir enxergar, está mais do que claro que nós temos que nos aproximar e apegar mais confiadamente em Cristo, porque o fim está próximo. Entende? Aqueles que não creram, hora de crer, né? Aí, o filho pródigo fala assim, pensou e falou assim: peraí, eu vou levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15, 18 e 19. Isso é o que ele pensou. Mas quando você vai ler mais na frente, 20 e 21, as coisas mudam. Ele está indo ao encontro do pai, fala que o seu pai o avistou de longe, aí é o pai, né? O seu pai o avistou de longe, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Não reivindica nada. Pecador não reivindica nada, né? Tem mais passagens? Vocês podem lembrar? Vocês podem lembrar. O pecador, quando ele chega diante de Cristo, rendido, ele não reivindica nada. Ele só bate no peito, né? Lá no muro das lamentações. Não ousaram levantar a cabeça. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Não é assim que é a oração lá no muro das lamentações? O outro, esse, diz a Bíblia, saiu justificado. Isso chama humilhação, né? É isso que chama. E esse é o Evangelho, o velho Evangelho. É esse que é o velho Evangelho. Então esse saiu justificado. Na cruz, Mateus 23, 40, 41, 42, um ladrão desce da cruz aí, salva nós também. O outro falou assim: tu não temes a Deus, mesmo estando nessa situação, nós fizemos o que nós merecíamos, por isso estamos aqui. Isso, nenhum mal fez. Reconhece Jesus era perfeito. Depois ele usa o termo de reconhecendo como Senhor, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entras no teu reino. Jesus tem um reino, ele reconheceu o senhorio de Cristo. Jesus falou: você vai estar comigo hoje. Isso é conversão instantânea, não é verdade? Lembra-te de mim, só lembra do pecador. Então, quando nós somos pecadores na conversão, nós reconhecemos a nossa situação de miséria. Essa é a realidade. O mundo vive em estado de miséria e eles precisam de Jesus. Essa é a verdade, essa é a situação. Agora, nós poderíamos pensar em outras passagens da Bíblia. Vamos ir caminhando para o final.
Quando a gente percebe sobre Atos 10, 43, Pedro, quando ele pregou lá na casa de Cornélio, interessante, eu estou pulando na frente, ele fala que sobre Jesus, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Atos 10, 43. Então, a ideia de falar de Jesus, ela já veio lá do Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus. Mas eu queria ainda pensar em duas outras coisas interessantes que eu estava pensando, que estava meditando aqui. Uma é a questão das obras. As pessoas gostam de fazer de obra. A Bíblia fala em obras, duas situações. Tem a obra dos crentes, está em capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 10, fala que importa que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, para a gente responder pelas nossas obras como cristão. Está lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Lá nós vamos receber ou não galardão, mais ou menos galardão. Eu imagino o galardão como uma forma de aproximar mais de Jesus, ter mais intimidade com Ele, contemplar melhor a glória dele, como alguns apóstolos estavam mais próximos de Jesus, né? Então, mas a salvação, ela é pela fé somente. O galardão é por obras feitas, praticadas, obras que sejam ouro, prata e pedras preciosas. Que obras são essas? Ouro, prata e pedras preciosas. Nós vamos mostrar aqui alguma coisa, né? Agora, com relação a todo julgamento, ele é por obras. O crente, ele não é julgado com relação à sua condição de pecador para conversão, porque Jesus já foi julgado na cruz e ele satisfez toda a nossa dívida. A condição nossa somente é que creiamos. Por exemplo, no capítulo 4, falando sobre Abraão, fala assim, capítulo 4, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. O que é imputar no capítulo 4, versículo 3? Ele está citando aqui, ele está citando, capítulo 4, versículo 3, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. O imputar para a justiça, está citando aqui, não é a passagem que Abraão creu, quando creu, está citando a parte de capítulo 15, versículo 6 de Gênesis, quando Deus falou assim: Abraão, de ti farei uma grande nação. Abraão, como assim? O velho, mulher estéril, o velho igual eu. Você está de brincadeira? Isso eu vou fazer. Aí fala: Abraão creu. Abraão teve um filho com 100 anos de idade. Capítulo 15, versículo 6 de Gênesis. E a sua esposa era Sara. Abraão creu. Eu poderia mostrar em situações que nós devemos somente crer para sermos salvos. Mas eu só vou citar essa, porque eu não queria falar que não ia passar no capítulo 4. Senão vocês vão pensar em expulsar daqui, né? Agora, é interessante, ele creu o quê? Ele creu que ele seria o pai de uma grande nação e creu que a esposa dele, Esther, teria um filho. Então aqui falou isso, foi imputado. O que é imputado? Imputado vem no sentido de, foi resolvido, foi pago, né? Isso foi aceito, né? Para a justiça. Essa questão de a justiça, que justiça? A justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Cristo. A justiça de Deus é Cristo. O Evangelho é Cristo. Cristo foi a justiça de Deus. A justiça requer punição. O advogado está ali, o doutor. Se errar, o doutor manda te prender, né? O doutor não vai te defender, não. Ele vai te defender, mas às vezes eu falo: a pena vai ser leve, mas vai ter pena, né? Se errar, né, doutor? Agora, o que a gente diz é o seguinte: Cristo pagou o preço na cruz. Ele pagou, ele sofreu a penalidade, morte de cruz, ok? Agora, foi imputado, nos lembra aquela história de Onésimo, lá em Filemon, quando Paulo estava preso, Onésimo foi preso. Onésimo era escravo de Filemon. Quando Onésimo foi preso, Paulo pregou para ele converteu. Aí Paulo estava mandando ele de volta com a carta para Filemon. Ele falou assim: leva lá para Filemon, que era amigo de Paulo, que gostava muito de Paulo, via Paulo como um evangelista. E Paulo falou assim: ele está indo aí, se algum voltando, ele tinha
algumas coisas, mas agora ele tinha convertido. Ele falou: olha, se alguma coisa ele te der, imputa-me, ou seja, ponha na minha conta. A nossa dívida foi colocada na conta de Cristo, ele tem crédito para isso. Nosso papel é o de Abraão, crer somente. Aí você já lembrou de Jesus, quando ele foi na casa do centurião, a filha dele tinha acabado de morrer. Alguém falou: não agora não mestre não, filha dele morreu, sua filha já morreu. Jesus virou para ele e disse: crê somente. É só isso que nós precisamos, crer somente, né? Agora, a ira de Deus vem sobre o homem porque o homem não quer crer, ele dá as costas a Deus, ele quer viver o seu próprio caminho. Por isso que a ira de Deus, ela se revela contra o homem. A gente poderia dizer alguma coisa ainda, já falamos sobre Abraão, agora nós vamos voltar um pouco atrás falando sobre a obra. Lá no inferno, as pessoas vão ser julgadas para ir para o inferno. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11, versículo 12. As pessoas que apareceram lá no trono, no grande trono branco, no Apocalipse, não é o tribunal de Cristo, capítulo 5 de 2 Coríntios, é lá no final, no grande trono branco, capítulo 20, versículo 11 e 12, tem um detalhe: as pessoas vão ser julgadas segundo obras. Segundo obras. E quem é que vai ser justificado por obras? Ninguém. Ninguém pode. Ninguém é perfeito. Não tem como. Então, obras é isso. E as pessoas eles se agarram em obras. Mas aí tem Tiago. Estamos finalizando. Tiago, a gente sabe a ira, vamos dizer assim, de Lutero, quando converte, lendo o livro de Romanos, ele não queria nem ler Tiago, mas ele não entendeu Tiago. Pode ler Tiago, não tem problema. Tiago, capítulo 2, vai falar que a fé sem obras é morta. Precisa ter obras. Tá, é verdade, precisa aparecer as obras. Quando a gente lê outra passagem antes da gente ler Tiago, nós vamos ler Efésios. Efésios fala duas coisas. Primeiro, em linha com o ensino de Romanos. Primeiro, ele diz o seguinte: que versículo 8 e versículo 9: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não é de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A obra vem a posteriori, a obra vem depois. Ninguém pode ser nascido de novo, como Jesus falou de cara com Nicodemos, quando eles foram conversar no capítulo 3. Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E interessante também, uma das marcas do novo nascimento é se tornar como uma criança, né? Jesus falou: deixar de criança. Quem não se tornar como uma, é isso que o Evangelho promove, produz essa transformação. Um exemplo de Tiago, então, ele fala que a fé sem obras é morta. Os demônios creem, mas não obedecem, não tem ação. O Evangelho em mim deve promover em mim a vontade, o desejo. Eu não sou perfeito, né? Mas ele deve promover em mim o amor a Deus, aos meus irmãos. Olha os 2 mandamentos. Onde é que a gente lê isso exaustivamente? Foi estudado aqui, primeira epístola de João, fala do amor, está lá exaustivamente, o amor, né? Ele promove primeiro o amor, e depois outras virtudes da santificação que a gente pode ir falando e vai falando sempre, mas primeiro a conversão, a transformação. Mas vamos lá na obra, para finalizar, a obra de Tiago. Tiago citou 2 obras, né? As pessoas gostam de falar sobre obras. Então, no capítulo 3, no capítulo 2 ainda de Tiago, versículo 21 a 26, ele fala assim: não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora,
Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Aí, é verdade, tudo isso é verdade. Agora tem dois detalhes que nos chamam a atenção. Abraão, capítulo 22, Josué, se eu pegar capítulo 2, é o de Raabe. Abraão, capítulo 22 de Gênesis, Josué, capítulo 2, conta a história de Raabe. Vocês já pensaram que tipo de obra Abraão fez? Eu já preguei o evangelho para alguém contando que Abraão levou o filho para ser sacrificado, e vocês disseram: Abraão é louco, esse cara é louco, só pode ser louco, ele tinha que ser preso. Verdade. A mente humana, a mente natural, capítulo 2, versículo 14 de 1 Coríntios, não entende as coisas de Deus. A obra que Tiago citou, talvez você não percebeu, é uma obra que o mundo não agrada. O pai ia ao monte oferecer o filho. Claro que eu não estou dizendo que o pai tem que oferecer o filho, eu estou dizendo que um servo de Deus faz coisas que para o mundo é loucura. Tornar-se como criança em muitos aspectos é loucura. Oferecer o filho, o exemplo que Tiago dá, é loucura. Raabe tinha 2 espiões estrangeiros aqui no Brasil. Uma das irmãs escondeu, bem escondido, em casa dos espiões que veio espiar o Brasil, para destruir o Brasil. Essa mulher, o que vocês diriam? Ela é louca, ela tem que ser presa, ela tem que ser executada. O que nós dizemos então sobre a obra? Que tipo de obra é? Na visão de Deus. A circunstância era um juízo contra o povo de Jericó, o próprio povo dela. Ela entregou o povo dela, mostrando um ponto fraco, permitindo os guias, os agentes secretos desse, depois esconderam em miséria. Por quê? Porque ela creu em Deus. Percebe? A obra do ponto de vista de Deus, ela é diferente da obra do ponto de vista do homem. Se eu faço trabalho social, muito trabalho social, eu não levo o evangelho, vai morrer. Quem comeu, bebeu, depois morreu. Mas alguém citou aqui Charles Miller. Charles Miller tinha orfanatos. Charles Miller, o alemão, né? Na casa de oração. Ele, com certeza, evangelizava aqueles meninos todos, né? Então, ele tinha uma visão de acolher os meninos que estavam perdidos e plantar o evangelho no coração daqueles meninos. Esse é o ponto, ok? Então, mexer com o orfanato para levar o evangelho, esse é o ponto. Ele está produzindo ouro, pratas preciosas. Ele está focado nesse ponto, no ouro, no que é prata preciosa. A obra social, sem o viés de Deus, que é da Bíblia, do Evangelho, pensando na salvação eterna, não serve. Não tem, ela não é uma obra que vai produzir frutos eternos. E para fechar de vez, eu vou citar aqui uma passagem de Paulo, que era um homem que sabia tudo, né? No Evangelho se revela a justiça de Deus, se revela de fé em fé. Romanos 1:17. O Evangelho se revela, a justiça de Deus é de fé em fé. A minha fé, a sua fé, a fé do outro. A justiça de Deus se revela pela fé. Fé em Jesus, que morreu pelos nossos pecados. E devemos então abraçar essa fé que Ele abraçou, firme e não soltar, e ter uma comunhão, uma intimidade maior com Cristo, como foi mencionado, como foi dito anteriormente. Quando a gente lê, então, Jesus falou assim, se a vossa justiça, o tema nosso com Deus é a justiça, não exceder muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não vão ver o reino dos céus. Jesus disse isso, não disse? Justiça dos fariseus? Mas os fariseus eram hipócritas? Não, tinha fariseu sincero. Exemplo? Vamos lá. Paulo, Filipenses 3, 4-6. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o Paulo antes do capítulo 9 de Atos, quando ocorre a conversão dele. Eu era irrepreensível, da linhagem de Israel, cumpridor da lei. Mas o que ele diz depois? Então, se ele diz, Jesus, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus, nós não estamos salvos. Eu assustei quando vi, né? Minha justiça não excede dos fariseus. Mas quando você lê o versículo 9 do mesmo capítulo 3 de Filipenses, a resposta, ele diz: para nós, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então essa é a justiça. Então a justiça que excede a justiça dos fariseus é a justiça de Cristo. Eu tenho a justiça de Cristo, porque eu creio nele. É essa que me justifica no último momento, que justifica lá, vai justificar o ladrão, né? Essa é a justiça. Então a Bíblia tem todo sentido, às vezes a gente não entende. E para finalizar, no próprio epístola aos Romanos, eu vou ler uns versículos aqui que diz, né, que o próprio apóstolo escreveu, capítulo 8, versículo 33, versículo 34, versículo 38, versículo 39. Eu vou ler esse versículo onde diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que assim seja. Amém.